Capítulo 31. Rejeição. O teste terminou sem grandes acontecimentos. Os 10 melhores participantes subiram ao palco e passaram seus cartões de identificação na tarja magnética, recebendo cada um uma recompensa de 200 pontos. Para outros, 200 pontos poderiam ser considerados uma quantidade significativa de recursos, mas para Caim, que ainda possuía mais de 7.000 pontos, tratava-se apenas de um recurso adicional. Por menor que fosse, ainda tinha valor. Na realidade, a equipe Rocket controla rigorosamente a distribuição de pontos. Caim teve apenas a sorte de encontrar um ovo Pokémon de qualidade verde e, com a ajuda do sistema, conseguiu reconhecer seu valor e ganhar rapidamente 20.000 pontos. Esse tipo de sucesso não é fácil de replicar. A principal forma de ganhar pontos na equipe Rocket continua sendo completar missões. Completar missões é a fonte mais estável de pontos. Capturar Pokémon raros ou encontrar itens raros para trocar por pontos são coisas que dependem da sorte e da habilidade de cada jogador. A vantagem de Caine reside em possuir o sistema. Enquanto Pokémon de qualidade rara aparecerem à sua frente, eles não podem escapar de sua análise. Portanto, sua maneira mais estável de ganhar pontos seria capturar diversos Pokémon. A única coisa que poderia limitá-lo é a sorte. No entanto, algumas coisas devem ser feitas com moderação. Se Caine estivesse sempre capturando Pokémon raros para trocar por pontos, o que os outros pensariam? Alguém que consegue identificar a qualidade de um Pokémon sem instrumentos não seria levado a um laboratório para ser estudado. Portanto, é importante saber quando se destacar e quando manter um perfil discreto. Essa é a melhor maneira de agir. Com o fim da prova, a multidão foi se dispersando aos poucos. Todos tinham expressões sérias. O que acabara de acontecer era como uma bomba relógio, lembrando-os constantemente da necessidade de se superarem. Depois disso, todos certamente intensificariam seus esforços. Caso contrário, morreriam. Assim que o teste terminou, Dipper e a misteriosa figura encapuzada deixaram a praça, cercados por soldados da equipe Rocket. Dadas suas posições e status, eles não dariam muita atenção a essas questões menores, já que tinham subordinados para lidar com tudo. Se não fosse pelo fato de a qualidade de cada grupo de participantes afetar os ganhos anuais de Viper, ele nem se daria ao trabalho de ter um grupo de novatos. Além de avaliar a qualidade dos participantes, a figura misteriosa também queria saber mais sobre Caim. Embora tivesse dado a Caim o distintivo de membro da reserva da Unidade Sombra, ele realmente não o conhecia bem. Ele aproveitou o teste para observá-lo um pouco e, com base nos resultados, Caim atendeu aos seus padrões mínimos. Enquanto Caim se preparava para partir, Xander e seu grupo bloquearam seu caminho. Cal, ao ver alguém se aproximando com más intenções, a primeira a reagir foi Murkrow. Voando para o ar, ela soltou um grito ameaçador para Xander. Descanso. A cobra de Xander não ficou para trás, enfolando o corpo em uma postura ameaçadora, pronta para atacar a qualquer momento. Caim acariciou suavemente as penas de Murkrow, sinalizando para ela não se preocupar muito. Ao ver o gesto de Caim, Xander ergueu uma sobrancelha e também acalmou seu Ekans. Com um leve brilho nos olhos, Caim usou o sistema para escanear Ekans. Pokémon, Ekans verde. Sexo, masculino. Nível 16. Tipo, veneno. Habilidade, intimidar. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, perseguição, presa venenosa, cara assustadora. Movimentos básicos, envolver, olhar malicioso, picada venenosa, mordida, olhar encanto. Movimentos aprendidos, arranque. Movimentos TM, dupla equipe. Na verdade, o Ekans de Xander não era fraco e tinha sido muito bem treinado. O motivo de seu desempenho ser ligeiramente inferior ao de Murkrow era que Ekans tinha uma qualidade verde, um pouco menor que a de Murkrow, e seus atributos base não eram tão altos. Embora os atributos base sejam apenas um conceito teórico e um bom treinamento possa compensar essa diferença, não se pode negar que a distinção existe. É por isso que há uma diferença entre Pokémon pseudo-lendários e Pokémon comuns. Será que realmente não há diferença entre um Dragonite e um Arbok? Claro que há. Caim ficou surpreso ao ver que Kans havia aprendido o Dobleteon. Ele se lembrou de que o preço para adquiri-lo era de 1.000 pontos. Ele não esperava que Xander conseguisse tantos pontos em uma semana, provavelmente com a ajuda de seus subordinados. Ambos ficaram em um silêncio constrangedor, esperando que o outro falasse primeiro. Com os dois líderes mais fortes em silêncio, os subordinados de Xander também não ousaram dizer uma palavra. Aqueles que no dia anterior quiseram dar uma lição em Caim agora estavam quietos, olhando para o chão, sem ousar provocá-lo.
No fim, eu não esperava te subestimar, disse Xander seriamente, sem conseguir se conter. Xander achava que ninguém em todo o teste se comparava a ele, e sua confiança absoluta se refletiu em seu desempenho. Sem a interferência de Caim, Xander teria chegado ao topo sem dificuldades. Mesmo uma posição de destaque na equipe Rocket não teria sido impossível. Na vida anterior de Caim, Xander só não conseguiu isso por um triz. Caim compreendeu os pensamentos de Xander. Alguém que se considerava o protagonista, mas que agora fora ultrapassado, certamente sentiria uma frustração maior do que a demonstrada. Contudo, embora Caim compreendesse os pensamentos de Xander, não mudaria sua atitude. Ora, Xander mal tinha o direito de ser considerado seu rival. E daí? Respondeu Caim, indiferente, sem alterar sua expressão. O rosto de Xander escureceu gradualmente. A atitude despreocupada de Caim o fazia sentir-se menos pesado. À medida que a expressão de Xander mudava, seus subordinados baixaram a cabeça, evitando a situação. Normalmente, numa situação dessas, os capangas de Xander teriam imediatamente intervido para repreender Caim. Mas, diante de alguém que havia superado Xander, eles hesitaram. Não queriam se meter em encrenca. Xander percebeu rapidamente o comportamento de seus subordinados, o que só fez com que sua expressão se tornasse ainda mais sombria. Caim não nutria nenhuma inimizade específica por Xander, ele simplesmente ficou parado ali, esperando o próximo movimento de Xander. Após uma luta interna, Xander percebeu que seu maior apoio agora era seu irmão, um oficial da equipe Rocket. Mas, como alguém que sempre quis superar o irmão, ele não queria usar o nome dele para intimidar os outros. Mesmo assim, só de mencioná-lo, talvez não assustasse Caim. Bom, no fim, Xander não disse nada, soltando um grunhido enquanto se virava para sair. Se ficasse mais tempo, temia não conseguir se conter. Nem mesmo tinha certeza se conseguiria derrotar Caim agora. Assim que Xander saiu, seus subordinados o seguiram rapidamente, como se temessem que Caim os devorasse se ficassem. Após a saída de Xander, outro grupo de pessoas se aproximou de Caim. O líder era Soros, que havia ficado em quinto lugar no teste, o mesmo jovem de sorriso radiante. Caim franziu a testa ao ver Soros se aproximando. Comparado a hipócritas como ele, Caim preferia pessoas como Xander, que eram abertamente hostis. Soros aproximou-se com um largo sorriso. Ah, Caim, você é incrível. Ficou em primeiro lugar e surpreendeu a todos. Enquanto falava, Soros tentou dar um tapinha no ombro de Caim. Caim deu um passo para trás, evitando o contato. Soros ficou momentaneamente surpreso, mas rapidamente recuperou a compostura, sorrindo novamente, embora seus olhos não conseguissem esconder um lampejo de frieza. Caim, com um sorriso irônico no rosto, perguntou: O que você quer? Ah, Soros riu, disfarçando o seu desconforto. Não é nada importante, só queria saber se você teria interesse em participar de uma missão que acabei de aceitar. A recompensa é boa, mas acho que seria difícil completar sozinho. O que você acha? Podemos dividir os pontos. Uma missão. O coração de Caim deu um salto. Missões são a melhor fonte de pontos para os participantes. Mas por que procurá-lo? Caim sorriu por dentro, percebendo as tentativas tímidas de Soros de recrutá-lo para sua equipe. Não estou interessado. Caim virou-se sem olhar para trás, deixando Soros falando sozinho. Soros ficou momentaneamente paralisado, o sorriso desaparecendo de seu rosto, embora ele tenha recuperado rapidamente a compostura. Se Caim não estiver interessado, nós mesmos resolveremos. No fim das contas, temos que contar com nós mesmos, disse Soros aos seus subordinados. Seus seguidores lamentavam não terem conseguido recrutar Caim, mas tinham ainda mais fé em seu líder. Afinal, era Soros quem fazia o trabalho e permitia que eles compartilhassem os pontos. Capítulo 32 Umbra. Quando Caim se virou para ir embora, lançou um olhar rápido para o Kufing de Soros. Pokémon, Kufing amarelo escuro. Sexo, masculino. Nível 17. Tipo, veneno. Habilidade, levitar. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, acumular. Movimentos básicos, gás venenoso, investida, névoa, cortina de fumaça, garantia, limpar a névoa. Movimentos aprendidos. Confusão. Movimentos TN, nenhum. Era um Kufing com força razoável. Embora seu potencial fosse um tanto baixo, seu nível era relativamente alto. Com base em seu treinamento, também parecia bem desenvolvido. Ele definitivamente tem alguma habilidade, murmurou Caim. Uma pessoa tão astuta quanto ele conseguiria se virar bem, contanto que não fosse pega. Caim retornou ao centro de intercâmbio. Como os testes tinham acabado de ser realizados, ainda não havia muitas pessoas lá.
Assim que Caim entrou, o funcionário que o ajudara a trocar de lugar no dia anterior o reconheceu imediatamente. Trocaram um breve olhar e, ao ver o olhar inquisitivo de Caim, o funcionário assentiu silenciosamente, indicando que o conduzisse até a pessoa misteriosa. Com um simples olhar, o funcionário rapidamente conduziu Caim em direção a uma porta secreta. Para ser sincero, ele estava mais ansioso do que Caim. Sabia que aquela pessoa havia retornado e, como Caim demorara a chegar, o funcionário estava se sentindo inquieto. Assim que Caim apareceu, ele pôde respirar um pouco mais aliviado. Ele olhou em volta para se certificar de que ninguém estava prestando atenção, depois usou os nós dos dedos para bater na porta secreta em um ritmo específico. Car. Com um clique suave, a porta secreta se abriu. Ele fez um gesto para que Caim entrasse rapidamente. Quando Caim atravessou a porta, viu um longo corredor. A luz fraca das velas proporcionava um brilho tênue, mal o suficiente para enxergar o caminho à frente. Acompanhado por Murkrow, Caim caminhou silenciosamente pelo corredor durante alguns minutos até que finalmente chegaram a uma sala espaçosa. Metade do espaço da sala era ocupada por estantes repletas de livros. Caim estimou que havia mais de 10.000 volumes. Ele não pôde deixar de ficar surpreso em silêncio. Reunir tantos livros em um lugar como a Ilha do Julgamento não era fácil. No centro da sala havia uma escrivaninha com um abajur. Um homem misterioso de vestes pretas estava sentado ali, lendo atentamente. Ele parecia não ter notado a chegada de Caim. Caim não era ingênuo o suficiente para pensar que o homem não estivesse ciente de sua presença. Ele fez um gesto para que Murkrow pousasse no chão e aproximou-se respeitosamente da escrivaninha, esperando que o homem misterioso terminasse de ler. Ao perceber a ação de Caim, o canto dos lábios do homem, sob a túnica negra, curvou-se ligeiramente, mas ele rapidamente voltou a concentrar-se no livro. O tempo passou rapidamente e justamente quando Murkrow começava a perder a paciência, o homem misterioso ergueu lentamente a cabeça. Ele olhou para Caim e Murkrow e falou com uma voz rouca e lenta: "Vão buscar algo para mim. Quando voltarem, eu os recompensarei com 10.000 pontos." Enquanto falava, ele tirou um mapa de dentro de sua túnica, colocou-o sobre a mesa e o empurrou lentamente em direção a Caim, sem perguntar se ele aceitava a missão. Quando Caim viu a mão do homem, com apenas 2 dedos restantes, suas pupilas se contraíram abruptamente. Caim reconheceu imediatamente o ferimento. Era resultado de envenenamento. O fato de alguém tão forte quanto esse homem misterioso, que devia ser pelo menos um treinador de elite, ter sofrido danos tão grandes e ter sido forçado a amputar os dedos envenenados, era a prova de quão poderoso seu oponente devia ser. Caim disfarçou rapidamente sua surpresa e pegou o mapa que o homem lhe entregou, examinando-o atentamente. Ele não podia negar que, comparado aos mapas do tesouro rudimentares feitos pela equipe Rocket, este mapa era de extrema precisão. Cada característica do caminho, cada detalhe, foi desenhado meticulosamente. Sem fazer o homem esperar muito, Caim assentiu com a cabeça, guardou o mapa em seu cinto de armazenamento e disse: "Sim, senhor." O homem misterioso acenou com a cabeça, quase imperceptível, e fez um gesto com a mão indicando que Caim podia ir embora. Sem hesitar, Caim preparou-se para partir junto com Murkrow. De repente, o homem, com a cabeça baixa, murmurou: "Meu nome é Umbra." Ao ouvir isso, Caim parou e respondeu respeitosamente: "Sim, senhor Umbra." Vendo que Umbra não deu mais instruções, Caim e Murkrow saíram lentamente da sala misteriosa. Ao atravessarem a porta secreta, a luz intensa os desorientou um pouco. Depois de passarem tanto tempo na escuridão, seus olhos não se adaptaram bem à mudança repentina de luminosidade. Caim fechou os olhos para se acostumar, enquanto Murkrow cobriu os seus com as asas, criando uma imagem engraçada. Umbra ao sair, Caim murmurou, certificando-se de que ninguém estivesse prestando atenção antes de deixar o centro de câmbio. Ele se lembrou de um boato de sua vida anterior que circulava na equipe Rocket. Os dois sublíderes da unidade sombra se chamavam Umbra e Tenebris. Dizia-se que Giovanni os havia acolhido quando órfãos e lhes dado esses nomes. Embora vestígios comprovassem a existência dos sublíderes Umbra e Tenebris, ninguém, exceto Giovanni, jamais vira o líder do grupo. Corria até o boato de que o cargo de líder estava vago porque ninguém atendia aos padrões de Giovanni. Caim balançou levemente a cabeça. Esses assuntos estavam muito além de seu alcance. Era melhor se concentrar em como concluir a missão de teste da Unidade Sombra. Embora Umbra acreditasse que Caim não entendia o significado do distintivo, Caim o havia escondido bem, mas isso não significava que ele realmente não soubesse de nada. Caim não tinha objeções em se juntar à Unidade Sombra.
Embora enfrentassem perigos maiores, as oportunidades e os recursos seriam proporcionais, o que estava de acordo com suas intenções iniciais. No entanto, o julgamento da unidade sombra seria tão simples assim. Caim esboçou um sorriso irônico. Isto é apenas o começo, pensou ele. Ele preparou todos os suprimentos necessários para a expedição. Sinceramente, Caim já sentia que o espaço de armazenamento de 1 metro quadrado não seria suficiente. Ele o encheu com todos os tipos de remédios e alimentos. Ele vestiu o uniforme branco da equipe Rocket, colocou o cinto exclusivo e se transformou completamente em um membro da equipe Rocket. A partida de Caim e Murkrow não chamou a atenção. Seguindo a rota marcada no mapa que Umbra lhe dera, eles se aventuraram na floresta. A Ilha do Julgamento pertencia a uma área florestal semi-desenvolvida. Como um dos recursos importantes da equipe Rocket, a ilha não havia sido explorada em excesso. Com a política de devagar e sempre, a floresta estava bem preservada. As árvores da floresta eram altas e exuberantes, a ponto de a densa folhagem bloquear o sol, deixando apenas pontos de luz no chão. Por causa disso, a luz na floresta não era muito boa e quando nuvens ocasionais bloqueavam o solo, a floresta parecia um pouco escura. Devido ao ambiente favorável, também havia muitos Pokémon na floresta. Com o tempo, eles deixaram trilhas na floresta. Se você conseguisse encontrar uma que o levasse na direção certa, viajar pela floresta seria muito mais fácil. Conforme avançavam, os Pokémon apareciam com mais frequência. Pokémon do tipo Grama, escondidos na grama, camuflavam-se ao avistarem Caim e Murkrow. Weedy e Caterpie podiam ser vistos espalhados por ali, movendo-se lentamente pelas árvores ou comendo folhas diligentemente, aguardando para evoluir. Às vezes, Spinarak e Legiba também podiam ser avistados. Havia também Pidgey e Spearow escondidos no topo das árvores, caçando Pokémon do tipo inseto em uma luta pela sobrevivência. É claro que, além dos Pokémon, havia também muitos animais selvagens que frequentemente apareciam diante de Caim. Caim estava sempre atento ao seu redor e o sistema estava ativado, escaneando todos os Pokémon que entravam em seu alcance. Até mesmo os Pokémon do tipo Grama, com sua camuflagem perfeita, eram detectados e seus dados eram armazenados no sistema. Como ainda estavam na parte externa da floresta, os Pokémon que apareceram não eram muito fortes, então Caim não lhes deu muita atenção. O objetivo de Caim não estava claro no mapa, então ele teve que confiar em sua intuição para se orientar. O dia passou lentamente enquanto Caim e Murkrow avançavam sem encontrar nenhum perigo significativo. Caim parou junto a um riacho para dar água a Murkrow. O som da água corrente teve um efeito calmante, permitindo que Caim refletisse sobre a situação em que se encontrava. Consciente de que a provação não seria fácil, decidiu manter-se alerta. No céu, o sol começava a se pôr, mergulhando a floresta em um crepúsculo crescente. Precisamos nos apressar, pensou Caim, determinado a encontrar um lugar seguro para acampar antes que a escuridão total os envolvesse. Com a luz do dia se esvaindo, Caim e Murkrow retomaram sua marcha, aventurando-se cada vez mais fundo na misteriosa e perigosa floresta. Capítulo 33 Vingança. A noite não trouxe muitas surpresas. Com o som dos insetos e o sussurro das folhas, Caim e Murkrow caíram num sono profundo na tenda. O tempo passa despercebido enquanto se dorme, e quando Caim abriu os olhos novamente, o sol já despontava no horizonte com um brilho avermelhado. Acender a fogueira, cozinhar, treinar, tudo seguia a mesma rotina de todas as manhãs. Caim treinava o corpo, enquanto Murkrow praticava seus movimentos. Ambos acreditavam firmemente que a consistência no treinamento sempre trazia recompensas. Disse que o planejamento do ano depende da primavera e o planejamento do dia depende da manhã, portanto, o treino matinal sempre produz melhores resultados. Murkrow havia aprendido recentemente 4 novos golpes graças aos MTS obtidos: Pulso Sombrio, Proteger, Substituir e Grito. Aprender 4 movimentos simultaneamente exigia muito treino e domínio. Com exceção de Proteger, que não podia ser treinado da maneira usual, os outros 3 movimentos precisavam de prática constante para serem usados com eficácia em batalha. Especialmente Protect e Substitute essenciais para a sobrevivência na natureza. E, como principal movimento do tipo sombrio de Murkrow, Dark Pulse também exigia treinamento. Na realidade, esses 4 movimentos foram cruciais, pois cada um deles poderia ser decisivo em situações específicas. Além desses movimentos, o recém-aprendido ataque de asa, obtido ao subir de nível, também precisava de prática. No entanto, devido ao peso que Murkrow sempre carregava, ele constantemente treinava a força de suas asas, melhorando naturalmente o poder do ataque de asa.
Murkrow, use pulso sombrio naquela árvore, ordenou Cain. Após terminar seu treinamento físico, ele começou a ajudar Murkrow com seu treinamento específico. Murkrow assentiu ao ouvir a ordem de Caim e lançou o pulso sombrio em uma árvore de espessura média. De repente, uma onda de energia sinistra, repleta de extrema malícia, envolveu Murkrow e disparou em direção à árvore. A pequena floresta em frente a Murkrow começou a tremer, e um sussurro de folhas pôde ser ouvido onde o pulso sombrio impactou. Na árvore, algumas marcas negras apareceram. Quando o movimento terminou, um suave chiado emergiu das marcas, um efeito adicional do tipo sombrio. Você viu o estrago que causou com o pulso sombrio? Com esse poder, você mal conseguiria ferir o inimigo. Você mal arranhou a casca dessa árvore. Provavelmente só causaria dano significativo a Pokémon do tipo psíquico. Mas não se preocupe, você acabou de aprender esse movimento. Se você treinar corretamente e controlar a dispersão dos golpes, conseguirá concentrar energia e aumentar sua potência. Então, alguns Pokémon poderosos dos tipos psíquico e fantasma sucumbirão ao seu golpe. Caine explicou a Murkrow os pontos a serem aprimorados no golpe. Murkrow assentiu rapidamente ao ouvir as instruções de Caim. Sendo um Pokémon do tipo sombrio, como poderia perder para um do tipo psíquico ou fantasma? Embora tivesse acabado de aprender o golpe, Murkrow podia sentir seu grande poder. Só precisava de mais prática para dominar o movimento. Com a perspectiva de dominar um ataque poderoso, Murkrow sentiu de determinação. A malícia continuou a se manifestar ao redor de Murkrow e a energia do tipo sombrio surgiu novamente. Mas desta vez, Murkrow não usou o golpe imediatamente. Começou a controlar a energia, reduzindo sua dispersão, tentando concentrá-la para maximizar os danos. Após um instante, quando Murkrow sentiu que a energia estava suficientemente concentrada, lançou o pulso sombrio contra a árvore novamente. Hum. As árvores ao redor não tremeram como antes, houve apenas um leve tremor. No entanto, a árvore atingida diretamente pelo ataque agora tinha um buraco negro do tamanho de um dedo, com fumaça preta saindo dele, claramente mais poderoso do que a primeira tentativa. Ao ver a melhora de Murkrow no uso do pulso sombrio, Kaina sentiu com satisfação. Não havia dúvida de que Murkrow possuía um talento excepcional para controlar energia. Esse tipo de talento não se refletia nos atributos de um Pokémon, mas era descoberto por meio de treinamento consistente. Contanto que você controle bem a concentração de energia e evite perdas desnecessárias, você conseguirá aumentar o poder dos seus golpes. Desta vez, você foi muito mais forte do que antes. No entanto, a velocidade de concentração ainda está lenta, você precisa trabalhar nisso. Esse tipo de progresso vem com a prática contínua e você está indo muito bem, Murkrow. Caine elogiou Murkrow por seu progresso. Esse tipo de treinamento monótono e árduo exige que o treinador reconheça o esforço e elogie o Pokémon para incentivá-lo a continuar se esforçando. E de fato, após os elogios de Caim, Murkrow assentiu com entusiasmo e retomou seu treinamento com ainda mais fervor. Com um leve sorriso, Caim aprovou sinceramente o esforço de Murkrow. Conquistar a lealdade de um Pokémon tão excepcional é uma honra para qualquer treinador. Após cerca de uma hora, Caim e Murkrow retomaram sua jornada. Embora seu objetivo principal fosse encontrar o que Umbra havia indicado, eles não podiam negligenciar o treinamento básico, caso contrário, seria um desperdício de tempo e de vidas. O corpo um tanto fatigado de Murkrow recuperou rapidamente suas energias após consumir alguns Pokéblocos, e até mesmo sua aura pareceu se fortalecer um pouco. Este é o efeito sutil dos Pokéblocos. A energia que normalmente levaria 2 ou 3 horas para se recuperar foi restaurada em apenas alguns minutos com a ajuda dos Pokéblocos. Além disso, um corpo fatigado age como uma esponja seca, absorvendo rapidamente a enorme quantidade de energia dos Pokéblocos, mais do que absorveria normalmente durante a recuperação. Com um suprimento constante de Pokéblocos, a diferença entre Murkrow e outros Pokémon ficará cada vez mais evidente. Ontem, em sua busca por água, eles se desviaram um pouco da rota original, então a tarefa agora era retornar ao caminho. Com o nascer do sol, a temperatura na floresta aumentou e os Pokémon diurnos começaram a aparecer. Sob os raios solares, a floresta irradiava uma energia vibrante. À medida que se aventuravam mais fundo na floresta, a força dos Pokémon que encontravam também aumentava. No entanto, o número de Pokémon diminuiu em comparação com antes, pois Pokémon de nível mais alto começaram a estabelecer seus próprios territórios. Ocasionalmente, Pokémon feridos eram vistos ao longo do caminho ou nas árvores, ou até mesmo os corpos de Pokémon. Caim e Murkrow ignoraram esses sinais. Mas, à medida que se aventuravam mais longe, seu estado de alerta aumentava.
Murkrow observava atentamente os arredores, pronto para agir a qualquer momento. Felizmente, graças à função de escaneamento sempre ativa do sistema, nenhum Pokémon conseguiu se aproximar de Caim sem ser detectado. Foi assim que Caim percebeu vários Pokémon se aproximando deles com intenções deliberadas, depois de os ter seguido durante algum tempo. Conforme se aproximavam, no exato momento em que Caim parou de repente, um Psyr surgiu dos arbustos, mirando rapidamente no fraco Caim. Tesnar. Murkrow, que estava em alerta, reagiu instantaneamente quando o Psyr apareceu e, com a ajuda de Tailwind, usou o Feint Attack para derrubar o Psyr que tentava atacar Caim. Ao ver o ataque falho do Psyr, Caim não conseguiu conter o riso. Este Psyr era o mesmo que Murkrow havia derrotado antes. Mas desta vez, o Psyr havia aprendido e decidido atacar Caim primeiro. Infelizmente, subestimou a situação. Mesmo sem a presença de Murkrow, o sistema já havia detectado o perigo, e no momento em que Caim parou, seu corpo estava pronto para se esquivar. Trasnido. No entanto, desta vez Pinsir não estava sozinho. Ao ouvirem seu grito, mais 3 Pinsirs saltaram dos arbustos e, de acordo com os dados do sistema, eram tão fortes quanto o primeiro. Caim sorriu e disse: Eles não têm ideia do perigo que correm. Vieram juntos apenas para serem derrotados juntos. Há poucos dias, Murkrow já conseguia enfrentar Psyr com facilidade e agora, com sua força aprimorada, encarar 4 Psyr era apenas um exercício simples. Gasnido, 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 Gasnido. Os 4 Psyr trocaram olhares e, com considerável coordenação, avançaram em direção a Caim, cientes de que aquele ser aparentemente indefeso era agora sua maior ameaça. Murkrow use grito. Caim, imperturbável, coordenou calmamente. Capítulo 34 Feridas. Cao. Um som agudo saiu da boca de Murkrow, tão estridente que qualquer um gostaria de tapar os ouvidos, especialmente os 4 Psyr que estavam à sua frente. Eles nunca tinham ouvido um som tão horrível, e a vibração terrível parecia penetrar suas mentes através dos ouvidos. Seus corpos tremiam involuntariamente, e eles até sentiram suas resistentes armaduras afrouxarem. Murkrow, tente mostrar os resultados do seu treinamento. Ain sorriu, tirando um controle remoto do cinto e apertando um botão. Era o controlador de peso de Murkrow. Assim que Caim desativou o peso, Murkrow sentiu seu corpo ficar completamente mais leve. Com a vantagem do movimento vento de cauda, um piscar de olhos, ele reduziu a distância entre ele e o Psyr. Astejar. Astejar. Murkrow nunca se sentira tão rápido. Sem o peso restringindo, seu corpo se movia como o vento e ele soltou um grito de excitação. Ele não imaginara que, em apenas alguns dias, sua velocidade pudesse melhorar tanto. Ao ver a velocidade descontrolada de Murkrow, o sorriso de Caim tornou-se mais evidente, seus olhos brilhando de satisfação. Para um Murkrow tão rápido, os Pinsir à sua frente não passavam de um grupo de oponentes insignificantes. Murkrow, pare de brincar. Use rajada de vento para bloquear os 2 Pinsir da frente e, em seguida, elimine os outros 2 com ataque de asa. Caim deu uma série de instruções e Murkrow assentiu antes de bater as asas com força. Sem o peso, o movimento rajada foi desencadeado ainda mais rápido e com maior poder. Num instante, 2 tornados brancos de energia voadora se formaram, bloqueando os 2 Pinsir que avançavam em sua direção. Sem hesitar, Murkrow virou-se e investiu contra os outros 2 Pinsir. Enquanto voava, energia do tipo voador acumulou-se em suas asas. Num instante, ele apareceu diante dos 2 Psyr e suas asas atingiram o Psyr da esquerda com força, arremessando-o contra uma árvore próxima, onde caiu imóvel no chão, incapaz de continuar lutando. Uma derrota total em um único golpe. Após a redução na defesa causada pelo movimento Brito, e com a força total de Murkrow liberada após a remoção do peso, além do dano dobrado que movimentos do tipo voador infligem em Pokémon do tipo inseto, o Psyr foi derrotado instantaneamente. Ao ver seu companheiro cair, o Psyr restante rugiu de raiva e lançou um ataque direto contra Murkrow com seu grande chifre, usando o movimento derrubada. Murkrow use proteger e depois ataque novamente com ataque de asa para finalizá-lo. Seguindo a ordem de Caim, Murkrow imediatamente ativou a misteriosa energia armazenada em seu corpo, envolvendo-se em um escudo de energia verde. Sob o brilho místico da barreira, Murkrow parecia estar envolto em uma aura de mistério. A barreira se despedaçou sob o ataque de Psyr, mas já havia cumprido seu propósito, neutralizar a ofensiva inimiga. Enquanto Psyr encarava incrédulo seu ataque fracassado, as asas de Murkrow, carregadas com energia do tipo voador, o atingiram impiedosamente. Com o som da carapaça de Psyr se quebrando, o Pokémon foi arremessado ao chão, sofrendo o mesmo destino de seu companheiro.
Naquele instante, os dois Pinsir que haviam sido bloqueados pelo movimento Gust finalmente conseguiram se libertar com suas armaduras marcadas por danos. Ao perceber que sua vantagem inicial de 4 contra 1 havia se transformado em uma batalha de 2 contra 1, o Psyr que liderava o ataque ficou perplexo. Ele mal conseguia entender como o Crow, que não era tão forte antes, havia conseguido mudar a situação de forma tão drástica. Murkrow use rajada de vento novamente, depois ataque com ataque de asa e finalize-os. Embora os pinceiros estivessem confusos, Murkrow não estava. Ele aguardava ansiosamente por aquele momento de combate restrito e não ia desperdiçar a oportunidade. Com um grito de guerra, dois tornados surgiram mais uma vez, prendendo os pinceiros em seu interior. Sem hesitar, Murkrow mergulhou no tornado. Sob o brilho branco de suas asas, bum, bum, duas figuras saíram voando do redemoinho, e até mesmo os tornados se dissiparam instantaneamente. Rastejem! Murkrow gritou alto, sem se dar ao trabalho de olhar para os dois Pinsir caídos. Não havia necessidade de verificar. Ambos haviam perdido a capacidade de lutar no momento em que foram arremessados ao ar. Foi a primeira vez desde que seguiu Caim que Murkrow desfrutou de uma batalha tão satisfatória. Caim acariciou suavemente a cabeça orgulhosa de Murkrow e disse em tom de brincadeira: "Este é apenas o resultado de um treinamento de curto prazo. Não fique muito confiante. Continue se esforçando." Embora Caim estivesse bastante satisfeito com a força de Murkrow, ele não queria que ele se tornasse arrogante, então deu-lhe um pequeno aviso. "Rasteja, rasteja." Murkrow protestou rapidamente, assegurando que não estava sendo arrogante, apenas um pouco animado. "Ei, você se saiu muito bem desta vez." Caim sorriu e balançou a cabeça. Ele não estava falando sério, estava apenas brincando. "Agora você vê os resultados do seu treinamento?" Continuou Caim, mas seu tom era carregado de humor, algo que ele não fazia questão de esconder. Murkrow assentiu rapidamente, seus olhinhos brilhando de admiração. Ele estava se tornando um pequeno seguidor devoto de Caim. "Você." Caim deu um leve tapinha na cabeça dele com o dedo e ergueu o controle remoto, agitando-o na frente de Murkrow. "Vou reativar o peso. Está pronto?" Murkrow ficou um pouco surpreso. Ele tinha acabado de começar a desfrutar da sensação de liberdade e agora estava prestes a ser restringido novamente. Mas ele compreendeu o raciocínio por trás das ações de Caim e, embora relutantemente, assentiu com a cabeça em sinal de concordância. Caim percebeu a decepção de Murkrow, mas sabia que ainda não era hora de deixá-lo sem restrições. Murkrow ainda precisava melhorar sua força. Com os olhos de Murkrow cheios de expectativa, Caim reativou o peso, mantendo-o nos 5 kg anteriores. Murkrow sentiu imediatamente o peso sobre o corpo, o que fez com que sua altitude de voo diminuísse um pouco, mas ele se adaptou rapidamente e retornou à mesma altitude de antes, olhando para Caim na altura dos olhos. Ele já estava acostumado com aquele peso e, com um pequeno ajuste, conseguiu se mover normalmente. Enquanto Caine realizava uma varredura automática com seu sistema, ele ficou surpreso ao descobrir que o nível de Murkrow havia subido novamente após a recente batalha. Esse aumento de nível foi tão natural que provavelmente nem Murkrow percebeu, atribuindo-o, em vez disso, ao alívio do peso. Caine não mencionou nada e deixou Murkrow pensar que o progresso se devia ao treinamento com pesos, para que ele continuasse a treinar com entusiasmo. Uma das vantagens de lutar na natureza é que, após uma batalha, não há necessidade de limpar o campo. Devido aos sons da luta recente, a floresta estava completamente silenciosa. Aproveitando a ausência de outros Pokémon, Caim e Murkrow deixaram a área e retornaram ao caminho marcado no mapa. A luta anterior havia sido apenas uma pequena distração para eles, mas o único resultado significativo foi que Murkrow subiu de nível novamente. Seguindo a rota do mapa e comparando constantemente os arredores com pontos de referência, Caim certificou-se de não se desviar muito do caminho. Quase 4 horas haviam se passado desde a batalha com os Psyr, e Caim havia se aventurado quase 30 quilômetros mata dentro. Agora eles estavam completamente fora da periferia da floresta, começando a se dirigir para o centro. As árvores da floresta estavam ficando cada vez maiores, seus troncos mais grossos, as folhas mais densas e os espaços por onde a luz passava cada vez menores. Consequentemente, a temperatura caiu e um frio começou a se espalhar pela floresta. Embora ainda vissem vestígios de Pokémon, Weedy e Caterpie não eram mais visíveis, e não havia sinais de batalhas entre Pidgey e Spearow. A força dos Pokémon estava aumentando, e a aura de Murkrow já não conseguia intimidar completamente outros Pokémon. À medida que entravam em território após território, o número de Pokémon que ousavam segui-los aumentava.
Há pouco tempo, enquanto Caim colhia frutos de uma árvore, ele acidentalmente entrou no território de um grupo de Pokémon poderosos. Um Raticate emergiu do chão e lançou um ataque feroz. Como o sistema não conseguia escanear o subsolo, Caim não estava preparado para o ataque do Raticate. No entanto, seus reflexos, aprimorados ao longo dos anos, permitiram que ele se esquivasse do ataque, mas mesmo assim, ele sofreu um arranhão no braço. Era um Raticate de nível 20 e suas garras, acostumadas a cavar, causaram um ferimento profundo no braço de Caim. Se ele não tivesse se esquivado a tempo, seu braço inteiro poderia ter ficado inutilizado. Ao ver Caim ferido, Murkrow enfureceu-se e atacou com toda a sua força, lançando uma saraivada de golpes contra Hatchikat. Sob o ataque torrencial, Hatchikat ficou atordoado pela habilidade de Murkrow, pensando ter encontrado uma presa fácil apenas para perceber que havia se deparado com uma muralha de ferro. Após derrotar facilmente um Hatchikat de nível 20, Murkrow não ficou nada contente, pois Caim havia se machucado. Felizmente, Caim havia trazido suprimentos médicos suficientes. Suportando a dor, ele lavou o ferimento com água, desinfetou com spray e, em seguida, cobriu-o com uma bandagem. Todo o processo ocorreu sem problemas e ele não fez nenhum ruído durante a desinfecção. Graças à sua vida passada, Caim havia desenvolvido excelentes habilidades no tratamento de feridas e já estava acostumado com esse tipo de lesão. Os humanos são muito vulneráveis contra os Pokémon, qualquer erro pode ser fatal. Além disso, não se pode confiar demais no sistema, pois seu alcance de escaneamento é limitado e não consegue fornecer feedback em tempo hábil para Pokémon de longo alcance ou que se movem rapidamente, muito menos para aqueles que estão no subsolo. Pensando que derrotar Hatchikat resolveria o problema, Caim logo percebeu que havia mexido num vespeiro. Um Hatchikat após o outro começou a emergir do chão, mostrando os dentes e atacando Murkrow, determinados a vingar seu companheiro. Embora Murkrow parecesse forte, eram muitos e estavam determinados a não deixá-lo escapar. Capítulo 35 Slowpoke. Murkrow, já em fúria, não mostrou misericórdia. Derrotou um após o outro sob as ordens precisas de Caim, fazendo o Hatchikat cair um a um. No entanto, com o passar do tempo, a velocidade com que o Hatchikat aparecia aumentou. Percebendo que algo estava errado, Caim rapidamente deteve Murkrow, que continuou atacando. Este lugar era claramente um ninho de Hatchikat, e se eles não recuassem agora, em breve não conseguiriam mais. Diante de tantos Hatchikat, Caim decidiu evitar mais confrontos por enquanto, e ele e seus Pokémon começaram a fugir. Um grupo de Hatchikat com nível médio de 20, junto com alguns Rattata pequenos, perseguia Caim incansavelmente. Curiosamente, os Rattata pequenos, do tamanho de filhotes de cachorro, eram os mais persistentes, embora os arbustos densos no chão dificultassem seu avanço. Ao perceber isso, Caim correu em direção a áreas com mais vegetação. Com seu uniforme da equipe Rocket, ele poderia minimizar os danos causados pelos espinhos nos arbustos. Enquanto Caim corria, Murkrow não se preocupava nem um pouco, já que o Hatchikat não conseguia alcançá-lo. De tempos em tempos, ele lançava golpes como rajada de vento e pulso sombrio. Os Hatchikat se tornaram alvos perfeitos para Murkrow treinar seus movimentos. Por fim, os Hatchikat que os perseguiam perceberam que não conseguiriam alcançar Caim, e seu número diminuiu rapidamente sob os ataques furiosos de Murkrow. O Hatchikat, abandonando a perseguição, furiosamente se enterrou no subsolo para evitar novos ataques de Murkrow. O Fen parou de correr, apoiando as mãos nos joelhos, respirando pesadamente como se fosse um fole. Seu peito subia e descia e seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Meu corpo ainda está muito fraco, pensou Caim, ofegante. Mesmo tendo se recuperado e treinado o corpo, correr naquela velocidade por tanto tempo quase o deixou sem fôlego. Com a respiração ofegante, o sangue começou a vazar pelo curativo recém-aplicado em seu braço, e o suor que pingava na ferida causou uma dor aguda que estimulou seus nervos ao limite. Agora que finalmente podia olhar em volta, Caim percebeu que havia se desviado seriamente do caminho original em sua tentativa de escapar do Hatchikat. A primeira coisa que ele precisava fazer era voltar ao rumo certo. Após descansar um pouco, Caim começou a tratar o ferimento na mão. Comparando sua posição com as marcas no mapa, percebeu que estava bastante longe da trilha. Se continuasse se afastando, logo estaria em uma área desconhecida. O som nítido da água corrente, acompanhado por uma leve brisa úmida, vinha de longe. Ele percebeu que nas proximidades havia uma pequena cachoeira, que era o ponto mais distante marcado no mapa. Após pensar por um instante, Caim decidiu ir até a fonte de água para descansar.
A ferida que havia reaberto estava começando a sangrar novamente e a área ao redor estava ficando pálida, efeito do suor que a encharcava. Seguindo o som da água, Caim avançou com Murkrow, sem se esquecer de dar alguns Pokédocos ao seu Pokémon, pois ele havia gasto muita energia. Ao atravessar a floresta e finalmente chegar à cachoeira, Caim ficou surpreso com a cena que viu. A água da cachoeira fluía continuamente, gerando uma névoa densa. As árvores antigas que circundavam a área eram exuberantes, e a luz do sol filtrada pelas folhas criava pequenos arco-íris na névoa. Ao perceberem a chegada de Caim e Murkrow, os Pokémon que brincavam na água submergiram rapidamente, enquanto os pássaros em busca de alimento bateram as asas e voaram para longe, deixando o pequeno vale, que antes era cheio de vida, em silêncio. Isso não incomodou Caim, que continuou avançando por aquele vale inexplorado, deixando a névoa refrescante tocar seu rosto. No entanto, entre todos os Pokémon, havia um que não se mexia, um Slowpoke deitado à beira do rio, com sua pequena cauda rosa submersa na água, olhando fixamente para frente. Este pequeno Pokémon rosa era, de fato, um Slowpoke. Caim olhou surpreso para o Slowpoke, que não demonstrou nenhum medo dele. Conforme se aproximava, a figura do Slowpoke na névoa tornou-se mais nítida. "O que é isso?" exclamou Caim ao ver Slowpoke de perto. Embora a cor do Slowpoke ainda fosse rosa, era um tom mais branco do que o de outro Slowpoke. Um Slowpoke brilhante. Um brilho passou pelos olhos de Caim e o sistema ativou-se, exibindo os dados do Slowpoke à sua frente. Pokémon Slowpoke brilhante verde, deteriorando. Sexo masculino. Nível 20. Tipo, água mais psíquico. Habilidade, ritmo próprio. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, descanso, dança da chuva, teletransporte. Movimentos básicos, maldição, bocejo, investida, rosnado, jato d'água, confusão, desabilitar. Movimentos aprendidos, calma mental, choque psíquico. Movimentos TN, nenhum. Qualidade verde, em deterioração. Caim ficou estupefato com os movimentos de Slowpoke. Que tipo de movimentos foram esses? Era como um depósito de movimentos psíquicos. Teleporte, em especial, é um movimento extremamente útil em qualquer situação, seja para escapar ou perseguir. Qualquer Slowpoke com esse movimento seria muito mais valioso do que um Slowpoke normal. Isso indicava que esse Slowpoke tinha um talento excepcional para golpes do tipo psíquico. Slowpoke olhou de relance para Caim e Murkrow, sem demonstrar qualquer reação. Ele já estava acostumado. Desde pequeno, sua cor sempre fora diferente da dos outros Slowpoke. Embora os Slowpoke não fossem Pokémon particularmente excludentes, sempre houve uma pequena diferença na forma como interagiam com ele. Outros Pokémon olhavam com olhos curiosos, como se ele fosse uma espécie rara. Mas ele era apenas um Slowpoke. Além disso, sua personalidade era completamente diferente da do resto do grupo. Enquanto os Slowpoke eram tipicamente preguiçosos e mal se moviam quando um inimigo aparecia, ele era o oposto. Se havia um inimigo, ele era o primeiro a entrar na batalha. Em cada luta, ele descobriu que realmente gostava de batalhar. Após viver com seu grupo por 2 anos, sua natureza inquieta finalmente levou à sua rejeição. Enquanto todos os Slowpoke se banhavam ao sol, ele treinava. Enquanto todos tiravam sonecas, ele treinava. Mesmo quando os Slowpoke estavam perdidos em seus pensamentos, ele continuava treinando. Ele havia se tornado um pária dentro do próprio grupo. Após várias tentativas frustradas de se adaptar, ele finalmente decidiu partir sozinho, na esperança de mudar e aprender a ser como os outros Slowpoke, capazes de passar um dia inteiro simplesmente meditando e de retornar ao seu grupo. Por isso, quando Caim e Murkrow se aproximaram, ele não reagiu, pois estava tentando imitar o comportamento de um Slowpoke de verdade. Sua mente inquieta o impedia de interromper seus pensamentos, mas agora ele estava imitando um Slowpoke quase perfeitamente. Por mais engraçado que pareça, um Slowpoke estava aprendendo a ser um Slowpoke de verdade. Mas para ele, isso era tudo o que importava. Ele queria ser aceito pelos seus colegas. Ele não queria ficar sozinho. Mas Caim não sabia nada disso. O que ele viu foi um Slowpoke com um talento extraordinário que, embora externamente não fosse diferente dos outros, era especial. Sem hesitar, Caim decidiu capturá-lo. Murkrow, vá em frente. Cumprimente seu futuro companheiro de equipe. Use pulso sombrio, disse Caim a Murkrow com um sorriso. Ele estava determinado a capturar aquele Slowpoke. Tanto pela sua qualidade verde quanto pelos movimentos que possuía, Caim estava decidido a agir. Calm. Murkrow assentiu com entusiasmo. Estava feliz por em breve ter um novo companheiro, mas quando se tratava de lutar, não pretendia se conter.
Se Slowpoke não resistisse a um único ataque, isso significava que não era digno de ser seu companheiro. Uma energia sinistra e intensa envolvia Murkrow, seguida por tentáculos negros que se agrupavam rapidamente. Após uma manhã de treinamento, embora Murkrow ainda não dominasse completamente o pulso sombrio, sua habilidade havia melhorado significativamente. Como os golpes do tipo sombrio são eficazes contra Pokémon do tipo psíquico, Slowpoke imediatamente sentiu a energia sinistra ao se concentrar. Embora fosse uma energia que ele detestava, sua experiência em batalha permitiu que ele reagisse com agilidade. Lentamente, sua expressão inexpressiva tornou-se séria e seus grandes olhos começaram a brilhar com determinação. Dan. Kai não pôde deixar de exclamar ao ver a mudança em Slowpoke. Sem dúvida, este Slowpoke era especial. Mas agora não era a hora de se distrair. Murkrow já havia reunido toda a energia sombria necessária e Pulso Sombrio estava pronto para ser liberado, tendo Slowpoke como alvo. Slowpoke, sem demonstrar qualquer sinal de pânico, manteve-se firme. Mesmo detestando a energia do tipo sombrio, sua vasta experiência em batalhas permitia que ele permanecesse calmo. Ele abriu ligeiramente a boca e um jato de água saiu como uma bala, rápido e preciso. A água atravessou o pulso sombrio, dirigindo-se diretamente para Murkrow. Van. O pulso sombrio atingiu Slowpoke com força e o dano do tipo sombrio o fez gritar de dor. Mas em seus olhos, um espírito de luta e ferocidade começaram a surgir. Ele havia reprimido sua verdadeira natureza por muito tempo, tentando imitar os outros Slowpoke, mas o ataque de Murkrow a despertou. Van. O jato d'água também atingiu Murkrow, que estava muito concentrado em lançar o pulso sombrio e não esperava que Slowpoke contra-atacasse sem tentar se esquivar. Slowpoke optou por uma troca direta de golpes. Capítulo 36. Captura. Caine removeu mais uma vez o controle remoto do peso extra de Murkrow. Enfrentando um Slowpoke de nível 20 com a mesma qualidade verde, Murkrow não podia se dar ao luxo de ser restringido de forma alguma. Libertado novamente, Murkrow não estava tão animado quanto no início. Contra esse Slowpoke, ele sentia pressão. Contudo, apesar da força de Slowpoke, sua especialidade eram os golpes do tipo psíquico. Mas para um Pokémon do tipo sombrio como Murkrow, o que eram golpes psíquicos? Eles não tinham efeito algum. Portanto, Slowpoke estava em desvantagem desde o início. Mesmo assim, Slowpoke não demonstrou nenhuma intenção de desistir. Pelo contrário, tornou-se mais corajoso e entusiasmado à medida que a batalha progredia. Mesmo com um simples ataque jato d'água, executou com maestria. Graças à sua vantagem de nível e excelente condição física, manteve-se firme na batalha contra Murkrow. Após mais um confronto, Murkrow estava ofegante e Slowpoke jazia no chão, não tão ativo quanto antes. No entanto, seus olhos brilhavam intensamente, refletindo emoções de excitação, satisfação e felicidade. Durante a batalha, embora Caine estivesse constantemente controlando Murkrow, ele também prestou atenção às mudanças em Slowpoke. Aos poucos, ele aprendeu sobre esse Slowpoke. O motivo de Slowpoke estar sozinho ali provavelmente não se devia apenas à sua cor, mas também à sua personalidade. Se não fosse pela sua aparência de Slowpoke, Caim poderia tê-lo confundido com outro Pokémon do tipo Água, cheio de espírito guerreiro. Murkrow, use Pulso Sombrio mais uma vez. Vamos dar um descanso a este futuro companheiro, disse Caim, observando o estado de exaustão de Slowpoke. Um pulso sombrio com dano dobrado seria suficiente para derrotá-lo. Embora Murkrow estivesse muito cansado, ainda tinha forças para desferir mais alguns golpes. Com um único suspiro, o pulso sombrio se formou e lançou o ataque final contra Slowpoke. Slowpoke, já exausto, havia perdido a capacidade de resistir. Embora tivesse um nível superior ao de Murkrow, sendo um Pokémon especializado em golpes psíquicos que não podia usar, sua desvantagem era evidente desde o início. A derrota era apenas uma questão de tempo. Seria ótimo continuar lutando assim. Slowpoke não sentiu muita coisa pela derrota, mas sua obsessão por batalhas o fez lembrar desse pensamento enquanto perdia a consciência. No instante em que caiu, uma super bola a atingiu, capturando-a em seu interior. A super bola tremia no chão, sua luz vermelha piscando, indicando a luta interna de Slowpoke. Caim aproximou-se da super bola e, observando-a tremer, não pôde deixar de dizer: Slowpoke, se você se juntar a mim, haverá batalhas sem fim. Como se tivesse ouvido as palavras de Caim, a super bola parou de tremer após alguns segundos, a luz vermelha parou de piscar e, finalmente, ficou imóvel. Ao ver que finalmente havia capturado o Slowpoke, Caim rapidamente pegou a super bola do chão e, sob o olhar atento de Murkrow, a lançou. Quando a Pokébola se abriu, um clarão vermelho apareceu e um pequeno Pokémon rosa claro surgiu no chão.
O Slowpoke, que estava inconsciente, havia recuperado a consciência. Embora seu corpo ainda estivesse ferido e ele não conseguisse se mover, seus olhos estavam abertos. Caim pegou o Slowpoke com cuidado e sentou-se no chão úmido, colocando-o em seu colo. Ao ver o olhar hesitante e assustado de Slowpoke, Caim disse suavemente: "Não tenha medo, Slowpoke, de agora em diante somos companheiros. E chamo Crow, e embora vocês tenham brigado antes, agora vocês precisam se dar bem." Cal, Cal. Urkou assentiu rapidamente. Não queria que um companheiro recém-chegado guardasse rancor contra ele. Surpreendentemente, Slowpoke não guardava nenhum ressentimento contra Murkrow. Na verdade, até gostava um pouco dele por ter proporcionado uma luta tão divertida, como se podia ver em seus grandes olhos. Adon disse fracamente, indicando que não se importava. Ao ouvir o som de Slowpoke, Murkrow suspirou visivelmente de alívio e começou a voar ao redor dele, observando-o com curiosidade, tentando entender melhor esse novo e poderoso companheiro. Caim também compreendeu a interação entre eles e, sorrindo, tirou um spray curativo do cinto. Ao som dos fracos gemidos de Slowpoke, ele o borrifou sobre todos os seus ferimentos. As cicatrizes causadas pela energia das trevas diminuíram um pouco. Edon murmurou Slowpoke depois que todo o spray foi usado, olhando para Caim com uma mistura de curiosidade e anseio nos olhos, que, junto com sua expressão tímida, contrastava com a teimosia e a loucura que demonstrou durante a batalha. Slowpoke, agora somos companheiros. Conto com você no futuro, disse Caim com um sorriso, tirando um Pokéboco amarelo claro do cinto, o mesmo que Murkrow havia usado antes para recuperar parte de seu potencial esgotado. Edom. Slowpoke engoliu imediatamente o Pokéboco que Caim lhe deu, seus olhos arregalados se arregalando ainda mais, mostrando uma expressão de grande satisfação enquanto emitia um som de alegria. Após alguns segundos, Slowpoke recobrou os sentidos, mas percebeu uma sensação diferente em seu corpo. Desde que se separara do grupo, tentava imitar um Slowpoke normal, mas sempre sentia que algo estava errado, como se só conseguisse usar 80% de sua força. Mas depois de comer esse Pokéboco, sentiu que agora podia usar 90% de sua força. Embora ainda não estivesse no seu auge, ficou surpreso com a melhora. Vejo que você gosta de Pokéblocs, Slowpoke. Você não precisa imitar outros Slowpoke, apenas seja você mesmo. Cain havia deduzido que a perda de potencial de Slowpoke se devia ao fato de ele não ser mais ele mesmo, tentando imitar os outros. Edom Slowpoke olhou para Cain, percebendo que não havia desprezo ou rejeição em seus olhos. Embora Slowpoke não fosse bom em se expressar, ele podia sentir a gentileza emanando de Caim e sua indiferença pelas diferenças entre ele e os outros Slowpoke. Finalmente, Slowpoke começou a baixar a guarda e mostrar seu verdadeiro eu. Embora ainda se parecesse com um Slowpoke, seu olhar tornou-se mais penetrante e seus grandes olhos já não eram tão vazios. Como janelas da alma, refletiam seu desejo de lutar, um desejo que ele não mais reprimia. Caim sorriu. Só quando Slowpoke se libertasse para ser verdadeiramente ele mesmo, poderia ser o verdadeiro Slowpoke. Que diferença fazia se fosse diferente dos outros? O tempo provaria o que era certo. De fato, o uso de Pokéblocs e a redescoberta de sua verdadeira essência reverteram a perda de potencial do Slowpoke. Durante o próximo período, Slowpoke precisaria continuar usando Pokéblocs. Os suprimentos que Murkrow tinha deixado não eram suficientes, então Caim teria que fazer mais. Além disso, os ferimentos de Slowpoke precisavam de mais tratamento. Embora o spray cicatrizante ajudasse, ele não se recuperaria imediatamente. Para o crescimento futuro do Slowpoke, Caim também precisaria criar alguns Pokéblocos específicos para ele. Embora houvesse poucas receitas de Pokéblocos combinando os tipos água e psíquico no banco de dados do sistema, algumas existiam. Slowpoke, você consegue andar? Vamos encontrar um lugar para descansar. Este lugar era úmido demais para acampar, mas era um bom ponto para reabastecer o suprimento de água. Slowpoke, que tinha 1,2 metros de altura e pesava quase 40 quilos, não era algo que Caim pudesse levantar facilmente. Edom Slowpoke assentiu, mas não se moveu. Em vez disso, seus olhos emitiram um suave brilho azul, envolvendo-o em energia psíquica. Caim sentiu o peso sobre seu corpo diminuir até desaparecer completamente. Slowpoke havia se erguido cerca de 10 centímetros do chão. Ao ver a habilidade psíquica de Slowpoke, os olhos de Caim brilharam. Com um poder psíquico tão forte e um controle tão preciso, parecia que ele havia encontrado um verdadeiro tesouro. A menos que enfrentasse um Pokémon do tipo sombrio, com o poder psíquico de Slowpoke naquele momento, ele provavelmente seria imparável contra qualquer oponente de nível semelhante. Com Slowpoke flutuando e Murkrow voando no ar, Caim deixou o vale nevoado e procurou um local relativamente seco e plano.
Depois de muito tempo procurando por lenha seca, ele finalmente acendeu uma fogueira. Bem na hora do almoço, Caim começou a preparar a comida. Como Zolpuk estava ferido e precisava recuperar suas energias com Pokébocos, Caim ordenou que Murkrow fosse procurar comida sozinho. Murkrow tinha ótimas habilidades de sobrevivência e conseguia encontrar comida por conta própria. Caim não precisava se preocupar com isso. Então ele se virou para Slowpoke, que estava deitado sobre uma pedra seca. Com a ajuda de Murkrow e Caim, os ferimentos externos de Slowpoke haviam cicatrizado, mas a fadiga da batalha ainda o deixava um pouco exausto. Descanse, Slowpoke, disse Caim, acariciando suavemente a cabeça de Slowpoke, lembrando-se de que ele também era um Pokémon do tipo água e provavelmente não estava acostumado a ficar em terra firme. Edon Slowpoke parecia gostar dos cuidados de Caim e, com os olhos semicerrados, logo adormeceu. Que Pokémon sincero. Caim riu e, para não perturbar seu descanso, baixou a voz e começou a preparar Pokédocus para Slowpoke. Capítulo 37. Uma tarde agitada. Pode parecer estranho, mas os dois Pokémon de Caim atualmente têm falhas em seu potencial e precisam ser ajustados por meio de Pokébocos. No entanto, para um treinador, o potencial de um Pokémon não é o mais importante. O que mais importa é a sua atitude em relação às batalhas e ao treinamento. Como dizem, a diligência pode compensar a falta de talento, e há alguma verdade nisso. É claro que isso não significa que um Pokémon com potencial verde não tenha vontade de lutar, enquanto um com potencial vermelho tenha, ou que um Pokémon com potencial vermelho sempre possa derrotar um com potencial verde. Em condições normais, isso não seria possível. Uma pessoa famosa disse certa vez que o sucesso é 1% talento e 99% esforço, mas isso só se aplica quando o potencial é semelhante. Se houver uma grande diferença de talento, esse 1% pode se tornar um abismo, o maior inimigo no caminho para o sucesso. Então, quando Caim descobriu que Slowpoke tinha qualidade verde e adorava batalhar, ele soube que havia encontrado um tesouro. Além disso, sua excepcional habilidade psíquica era tão impressionante que Caim não o trocaria nem por um Pokémon de qualidade azul. O nível de Murkrow também aumentou em uma após a batalha do dia, chegando ao nível 17, o que demonstra um progresso rápido. Com um Murkrow de nível 17 e um Slowpoke de nível 20, Caim agora tem a confiança necessária para explorar toda a floresta. Além disso, com o movimento teleporte do Slowpoke, eles estarão sempre em uma posição segura, mesmo enfrentando oponentes fortes. O aroma de peixe assado, vindo da fogueira, impregnava o ar. Nunca tinha cheirado tão bem e Slowpoke, maravilhado, encarava o peixe assado enquanto sua boca começava a salivar. Embora estivesse farto de peixe, o toque de seu treinador e um pouco de tempero o tornaram irresistível, fazendo com que suas glândulas salivares trabalhassem em ritmo acelerado. Cal, cal. Murkrow, ao ver a expressão de Slowpoke, aproximou-se e acariciou sua cabeça com as asas, demonstrando orgulho de seu treinador. Edom Slowpoke respondeu como se perguntasse o que era aquela coisa deliciosa e quando poderia comê-la. Calma. Murkrow ficou intrigado com a pergunta de Slowpoke, pois tudo o que sabia era como comer e não fazia ideia de quando o peixe assado estaria pronto. Caim observou seus dois Pokémon trocarem palavras amigáveis e não pôde deixar de sorrir. Embora não entendesse o que eles diziam, ele sabia qual era o objetivo da conversa. Com os dois olhando esperançosos, Caim retirou o peixe assado do fogo e o colocou em uma tigela, servindo 3 pedaços para cada um. Assim que Murkrow viu sua comida, começou a devorá-la, ignorando completamente os ossos, já que seu poderoso sistema digestivo fazia deles uma mera lembrança. Edom Slowpoke olhou para a comida à sua frente, engoliu em seco e olhou para Caim, como se perguntasse: Isso é para mim? Caim acariciou a cabeça rosa e macia de Slowpoke e assentiu com um sorriso. Sim, é para você. Aproveite. Desde que nasceu, Slowpoke nunca havia provado nada tão delicioso nem recebido tanta gentileza. Enquanto comia, seus grandes olhos começaram a se encher de lágrimas. Slowpoke comeu tão rápido que terminou antes mesmo de Murkrow, devorando rapidamente seus 3 pedaços de peixe assado. Feliz, Slowpoke soltou um pequeno arroto enquanto Murkrow terminava de comer em um ritmo um pouco mais lento. Bem, já comemos e bebemos o suficiente. Murkrow, vamos começar o treino. Slowpoke, você pode descansar e se recuperar. Como Cain havia decidido ficar e descansar durante o dia, ele não queria perder tempo. O uso de golpes do tipo sombrio por Murkrow ainda estava em seus estágios iniciais e aprimorar sua habilidade exigia prática constante. Por outro lado, Slowpoke tinha acabado de ser capturado e não era o momento certo para submetê-lo a treinamento intenso, mesmo que ele quisesse.
Ele precisava recuperar não apenas seu corpo, mas também seu potencial, que determinaria seu crescimento futuro. No entanto, assim que seu corpo se recuperar completamente, ele poderá participar do treinamento, pois somente então os Pokéblocos o ajudarão a maximizar seu potencial. Edon Slowpoke olhou com inveja para Murkrow, que estava treinando arduamente. Embora não se importasse muito com a derrota de hoje, sabia que havia sido derrotado. Atribuiu a derrota ao esforço de Murkrow, já que havia negligenciado seu treinamento. Mas, embora quisesse participar, Caim não permitiu. Slowpoke sabia que seu corpo não estava em boas condições, o treinamento só pioraria as coisas. Caim percebeu a expressão de Slowpoke e deu um tapinha em sua cabeça com um sorriso, dizendo: "Não se apresse. Primeiro, recupere-se. Se não tiver mais nada para fazer, use seu poder psíquico para levantar aquela pedra." Ele apontou para uma pedra do tamanho de um humano. Na batalha anterior, quando Slowpoke descobriu que seus golpes psíquicos não funcionavam contra Murkrow, ele parou de usá-los. Portanto, embora estivesse ferido, sua energia psíquica ainda era abundante e treinar sua telecinese não o afetaria. Ao ouvir Caim, Slowpoke percebeu que, embora não tivesse treinado suas habilidades psíquicas com frequência, aquilo ainda era uma forma de treinamento. Seus grandes olhos começaram a brilhar em azul e a rocha distante pareceu estar envolta em energia mágica, elevando-se lentamente. Se Caim soubesse que um Slowpoke com habilidades psíquicas tão fortes nunca havia treinado seus poderes, ele teria ficado surpreso. Enquanto Murkrow e Slowpoke entravam em modo de treinamento, Caim pôde desfrutar de seu almoço em paz. Uma tarde tranquila, porém agitada, para Caim e seus Pokémon. Murkrow e Slowpoke estavam absortos em seu treinamento enquanto Caim começava a preparar um novo tipo de Pokébloco para Slowpoke, que ele usaria no futuro. Assim que os Pokéblocos de frutas amarelas estiverem prontos, será hora de começar com os Pokéblocos especializados nos tipos água e psíquico. O Pokébloco azul ilusório é a opção ideal que Caim escolheu para Slowpoke, pois aumenta efetivamente a absorção de energia psíquica e de água. Tem um sabor doce e é um Pokébloco transparente de cor azul clara. É impossível não mencionar a fabricação dos Pokéblocos. Porque, se tudo evoluiu, as ferramentas para fabricar Pokéblocos ainda são feitas de madeira? Será que a base da equipe Rocket não possui ferramentas especializadas? Claro que não. É porque essas ferramentas são óbvias demais e não têm outra função além de fabricar Pokéblocos. Se Caim comprasse essas ferramentas especializadas, levantaria suspeitas. Mesmo que ninguém perguntasse diretamente a ele, causaria problemas desnecessários. Como um órfão que nunca teve contato com Pokémon explicaria que sabia como fazer Pokébocos. Portanto, embora o processo seja mais lento, desde que a qualidade seja satisfatória, não é tão importante. Além disso, na base da equipe Rocket nesta ilha de testes, não existem ferramentas para fabricar Pokébocos avançados. Com a ajuda do sistema, Caim cortou, triturou, moeu, misturou e separou todos os materiais para os Pokébocos com precisão. Cada etapa foi tranquila, sem pausas. Após concluir cada etapa, o sistema indicava o que fazer em seguida, então, em apenas 2 horas, Caim terminou de fazer os Pokébocos que Slowpoke precisaria pelas próximas semanas. Ao observar os recipientes repletos de energia pura, tudo o que restava era esperar que se solidificassem e se transformassem em valiosos Pokébocos de nível intermediário. Durante essas 2 horas, Murkrow e Slowpoke não pararam de treinar. Embora Caim estivesse ocupado fazendo Pokéblocos, ele dedicou parte de sua atenção aos seus Pokémon, orientando-os em seus treinamentos para que não se desviassem do caminho certo. Em sua vida passada, Caim havia alcançado o nível de um treinador quase de elite e, embora nunca tivesse treinado um Slowpoke, tinha experiência suficiente para identificar as fraquezas dos Pokémon desse nível, especialmente de Murkrow, seu Pokémon inicial em sua vida anterior. Embora ele tenha eventualmente decidido não continuar com Murkrow, o esforço que dedicou ao projeto é inegável. Quanto ao Slowpoke, sendo um Pokémon do tipo água e psíquico, Caim também tinha conhecimento de como treinar suas habilidades psíquicas subdesenvolvidas. Com seu talento psíquico excepcional, Slowpoke não teria dificuldade em seguir as instruções de Caim. Assim que seu corpo se recuperar completamente, Caim se sentirá mais confiante em sua missão. À medida que se aventuram mais fundo na floresta, o nível dos Pokémon certamente aumentará. Além das batalhas necessárias, Caim evitará ao máximo encontros com Pokémon de alto nível. E, caso encontre um, o movimento teleporte do Slowpoke permitirá que ele escape rapidamente. Após 2 horas, Slowpoke também havia recuperado gradualmente sua energia.
Depois de treinar suas habilidades psíquicas por um longo período, e com a orientação de Caim, Slowpoke também começou a treinar seus movimentos do tipo corpo e água. Capítulo 38. Revelando a tempestade. Bom, bom. De repente, o céu rugiu com um estrondo, e relâmpagos rasgaram o firmamento num instante, desaparecendo rapidamente nas nuvens cada vez mais escuras. O céu, que antes era de um azul claro, começou a se encher de nuvens negras que encobriram o sol. Essas nuvens, acompanhadas de relâmpagos e trovões, expandiram-se rapidamente, dominando por completo todo o céu. Percebendo a mudança no céu e sendo especialmente sensível à umidade, Slowpoke aproximou-se de Caim, puxando suas calças com sua pequena mão rosa, dizendo: é Adom, enquanto apontava para o céu. Ele estava dizendo a Caim que a chuva estava chegando, e não seria apenas uma garoa, mas um aguaceiro torrencial. Eu sei, precisamos encontrar um lugar para nos abrigarmos da chuva, disse Caim, também percebendo a mudança no céu. Afinal, o trovão não era em vão. No entanto, essa tempestade repentina pegou Caim de surpresa. Ao ouvir que Caim queria encontrar abrigo, Slowpoke revirou os olhos, lembrando-se de repente de um lugar. Ele puxou as calças de Caim novamente, dizendo: é Adom, é Adom. Ah, Eguldo, você está dizendo que sabe onde podemos nos abrigar? Caim, observando as ações de Slowpoke, compreendeu rapidamente sua intenção. Olhando nos olhos de Slowpoke, Caim sempre conseguia entender o que ele queria transmitir. Talvez essa fosse uma das peculiaridades dos Pokémon do tipo psíquico. Murkrow, vamos seguir o Slowpoke para encontrar abrigo. Caim sinalizou para Murkrow parar de treinar. Os ferimentos no corpo de Slowpoke haviam praticamente cicatrizado. Com um brilho azul nos olhos, ele usou sua telecinese para se elevar levemente no ar. Embora normalmente nunca usasse seus poderes psíquicos para levitar, inspirado por Caim, Slowpoke começou a levantar o corpo para se mover mais rapidamente. Guiado por Caim e Murkrow, Slowpoke retornou à cachoeira. Devido à chuva iminente, o ar ficou mais denso e os Pokémon na água, sofrendo com a falta de oxigênio, começaram a emergir. Magikarp, Poliwhirl, Goldeen, Seaking, Wooper, Marill e outros Pokémon comuns da região de Kanto surgiram um a um. Embora Caine estivesse acostumado a vê-los, seus olhos brilharam enquanto o sistema em sua mente analisava rapidamente cada Pokémon, exibindo seus dados diante dele. A maioria dos Pokémon tinha qualidade vermelha e alguns eram laranja. Caine os observou, mas não estava interessado em capturá-los ou treiná-los. Edom. Ao chegarem à margem do lago, abaixo da cachoeira, a atmosfera ficou ainda mais úmida. Só de ficarem ali por um tempo, seus corpos ficaram visivelmente molhados. Para Murkrow, o ar úmido era muito desconfortável. Suas penas negras e brilhantes ficavam pesadas com a umidade, tornando cada batida de suas asas mais difícil. Além disso, a sensação das penas pegajosas lhe dava a impressão de estar caindo na água. Ai. Murkrow bateu as asas em sinal de desagrado, tentando se livrar da umidade, mas foi inútil, já que o ar estava cheio de água. Ao ver a expressão de desgosto de Murkrow, Slowpoke apressou-se. Dirigiu-se à cachoeira, apontou para ela e disse: Edom. Quer dizer que existe uma caverna atrás da cachoeira? Perguntou Caim, intrigado com a ação de Slowpoke. Ele havia pensado inicialmente que era apenas uma cachoeira comum, mas descobriu que havia uma caverna atrás da cortina de água. Slowpoke assentiu com a cabeça, e seus olhos brilharam com um intenso brilho azul enquanto ele aumentava sua telecinese, criando uma abertura na cachoeira grande o suficiente para uma pessoa passar. Normalmente, Slowpoke teria simplesmente rastejado por ali, mas sabendo que Caim e Murkrow não gostavam de se molhar, ele usou seu poder psíquico para criar uma passagem para eles. Vendo que Slowpoke estava um pouco cansado, Caim e Murkrow não perderam tempo e entraram rapidamente na caverna atrás da cachoeira. Assim que entraram, Slowpoke parou de controlar a cachoeira e rastejou para dentro, sob a pressão da água, que apenas pressionava levemente seu corpo. Você é incrível, Slowpoke, obrigado pelo esforço. Caim elogiou Slowpoke antes de continuar adentrando a caverna com Murkrow. Para Caim, era costume explorar primeiro qualquer caverna desconhecida. No entanto, considerando a situação de Slowpoke, parecia provável que fosse ali que ele estivesse vivendo ultimamente. Não era incomum que ele saísse da água com frequência, o que lhe permitiu descobrir aquele lugar. Ao contrário do exterior, repleto de umidade, o interior da caverna tornou-se mais seco à medida que avançavam. Isso pode ter ocorrido porque a cachoeira bloqueava o contato com o exterior, impedindo a entrada de umidade. Finalmente livre do ambiente úmido, Murkrow voou rapidamente pela caverna, secando-se enquanto se movia. Pouco depois de entrarem na caverna, começou a chover torrencialmente lá fora.
O rugido da água, combinado com o som da cachoeira, criou uma sinfonia da natureza na selva. Com o início da chuva, o ar deixou de ser tão denso e os Pokémon na água ficaram imediatamente mais ativos, aparecendo no lago e nas margens. Caim aproximou-se da cachoeira e, através da água cristalina, pôde ver um pouco do que estava acontecendo lá fora, embora não com clareza. Por fim, Zopok usou sua telecinese para formar um pequeno buraco na cachoeira, permitindo que Caim visse completamente o que estava acontecendo lá fora. Caim observou vários Pokémon, geralmente escondidos sob a água, emergirem. Além dos comuns Magikarp e Goldeen, alguns Pokémon relativamente raros apareceram. O que é aquilo? Caim não pôde deixar de exclamar ao ver a figura de um Pokémon passar rapidamente. Não pode ser. Além daqueles Pokémon comuns, ela também está aqui. Diante dos olhos de Caim, avistou-se uma figura adornada com escamas multicoloridas brilhantes. Seu corpo alongado e elegante possuía duas longas antenas, e sua cauda se movia como um leque, cintilando sob a chuva. Milotic. Não acredito que a qualidade da água aqui seja tão boa que exista até um Milotic selvagem. Milotic, sendo a forma evoluída de Feebas, só evolui quando possui uma escama prismática. Dado quão extremamente rara é a escama prismática, é muito improvável que um Feebas selvagem a possua, tornando quase impossível encontrar um Milotic selvagem. Na mente de Caim, naquele momento, ninguém na Liga Pokémon sabia que Feebas podia evoluir, muito menos que sua evolução resultava no belo Milotic. Para eles, Milotic não tinha uma forma pré-evoluída e consideravam Feebas, que não tinha uma evolução conhecida, um Pokémon ainda inferior a Magikarp. Por um instante, Caim sentiu uma forte tentação de sair correndo e capturar aquele Milotic, independentemente de sua qualidade. Afinal, um Pokémon que conseguiu evoluir na natureza não poderia ser um Pokémon comum. No entanto, essa tentação foi rapidamente descartada. Seria uma loucura sair durante uma tempestade para capturar um Milotic que estava sendo admirado por todos os outros Pokémon. Além disso, devido à distância, não era possível saber qual era o nível de Milotic, e um ataque precipitado poderia significar o fim para Caim e todos os seus Pokémon. Balançando a cabeça, Caim abandonou essa ideia e continuou a observar os Pokémon na água. Além da surpresa de ver um Milotic, Caim também notou a presença de alguns outros Pokémon raros. O que mais lhe chamou a atenção foi o aparecimento ocasional de Skirk. Havia mais de um Skirk selvagem por aqui. Isso era algo que Caim não esperava. E considerando a frequência com que apareciam, parecia haver um pequeno grupo de Skirk na área. Sendo um dos Pokémon iniciais do tipo Água da região de Kanto, Skirk sempre esteve sob o controle da Liga Pokémon. Se a Liga descobrisse a existência de um grupo de Skirks selvagens, agiria rapidamente para garantir sua captura e impedir que os Pokémon iniciais se espalhassem além do seu controle. Embora ainda existissem alguns Pokémon iniciais na natureza, encontrá-los estava se tornando cada vez mais difícil devido aos esforços da Liga Pokémon. Este lugar, controlado pela equipe Rocket, estava fora do alcance da Liga. Por isso, Caim não se surpreendeu ao encontrar Skirks selvagens ali. No entanto, ele ficou entusiasmado com a ideia de capturar um, já que obter um inicial do tipo água seria extremamente útil no futuro. Contudo, após pensar por um momento, Caim decidiu esperar a tempestade passar. Não era seguro sair durante uma tempestade só para capturar um Skirk, especialmente considerando que ele já tinha problemas suficientes. No entanto, a calmaria não durou muito. Os Pokémon que estavam brincando alegremente na chuva sob a orientação de Milotic foram interrompidos pela chegada de outro Pokémon. Roar. Com um rugido estrondoso de dragão, um grande Pokémon surgiu no lago. Com o impacto da água e sua presença intimidadora, todos os Pokémon se assustaram. Um Gyarados emergiu do lago. Milotic. Ao ver Gyarados, Milotic nadou em direção a todos os Pokémon e gritou para o Gyarados enfurecido. No entanto, Gyarados não deu a mínima para Milotic. Irritado por seu cochilo ter sido interrompido pelo Pokémon alegre, ele ficou extremamente furioso e precisava de uma luta para extravasar sua raiva. Roar. Um brilho amarelo se formou rapidamente na boca de Gyarados, seguido por um devastador hiper-raio. Correntes de água se acumularam ao redor de Milotic, e nadando em alta velocidade, ela ultrapassou todos os Pokémon, resistindo ao ataque de Gyarados. Esta caverna é um lugar tão singular. Se eu tiver a oportunidade no futuro, talvez considere voltar para capturar aquele Skirk ou até mesmo Milotic, murmurou Caim, contemplando o vasto mundo Pokémon e as surpresas que ainda o aguardavam. Com o céu ainda nublado, Caim e seus Pokémon se abrigaram na caverna, esperando a tempestade passar enquanto pensavam em seus próximos passos.
Capítulo 39. O poder de Goduk. Caim não teve muito tempo para observar, pois a batalha entre Meloti e Jarados acompanhou o fluxo da água, afastando-se cada vez mais até que o ruído desapareceu. De longe, apenas os feixes do hiperraio podiam ser vistos disparando colunas de água pela floresta antes de desaparecerem completamente. Ufa, que batalha terrível. Ainda bem que não tentei capturar aquele Milotic. A julgar pelos destroços da luta, ambos os Pokémon provavelmente estão acima do nível 40, pensou Caim, sentindo-se aliviado. Com a partida dos dois Pokémon, o pequeno Pokémon assustado também se escondeu e o lago, antes movimentado, ficou silencioso. Além da chuva constante, não havia sinais de vida. Caim fez um sinal para Slowpoke liberar o controle sobre a cachoeira e, em seguida, retornou ao interior da caverna para esperar a chuva parar. Eu realmente quero alcançar esse nível de combate. Assim, não precisarei seguir ordens de ninguém. Influenciado pela batalha entre Jarados e Milotic, Caim pensou consigo mesmo, mas nesta vida eu não os abandonarei. Olhando para Murkrow, que quase terminara de se secar, e Slowpoke, que sempre o acompanhava, Caim fez uma promessa silenciosa a eles. Após meia hora, a chuva começou a diminuir gradualmente e, com a ajuda de Slowpoke, Caim saiu lentamente da caverna atrás da cachoeira. Como a chuva tinha acabado de parar, a floresta estava encharcada, mas ao mesmo tempo, sob a luz do sol que penetrava as nuvens, o lugar irradiava uma atmosfera completamente nova. Era como se tudo tivesse voltado à vida. Caminhando pelo prado encharcado de gotas d'água, Caim, acompanhado por Murkrow e Slowpoke, deixou a área do lago. Originalmente, ele havia planejado ficar lá por um dia para que Slowpoke pudesse se recuperar e para fazer alguns Pokéblocos, mas a chuva interrompeu seus planos. Felizmente, Slowpoke havia se recuperado bem e os Pokéblocos já estavam prontos, eles só precisavam solidificar completamente. Aproveitando o céu limpo após a chuva, Caim caminhou ao longo do rio com Murkrow e Slowpoke na esperança de encontrar os Skirty que vira mais cedo. Ele supôs que havia uma pequena colônia de Skirty na área. O nível da água subiu devido à chuva, inundando os caminhos por onde os Pokémon caminhavam. Agora, eles só podiam andar pela grama, que estava cheia de gotas d'água, e não demorou muito para que as calças de Caim ficassem encharcadas. Apesar de tudo, a água cristalina após a chuva muitas vezes permitia que ele visse pequenos Pokémon do tipo água, mas Caim se sentia um pouco decepcionado, pois a maioria dos que via eram Pokémon comuns como Magikarp, com a aparição ocasional de um Goldeen. Por fim, ele se resignou à situação. Afinal, Skirty é um Pokémon inicial valioso, já era surpreendente vê-lo na natureza. Capturar um dependeria da sorte. A encaminhou cerca de 10 quilômetros ao longo do rio sem encontrar nenhum vestígio de Skirty, embora tenha visto alguns Pokémon do tipo água relativamente raros. Mas como ele já tinha um Slowpoke, não estava interessado em Pokémon do tipo água com habilidades medíocres, e não valia a pena gastar recursos com eles. Parece que encontrar o Slowpoke foi pura sorte, pensou Caim depois de caminhar um pouco mais. Ele estava bastante satisfeito por ter capturado um Slowpoke tão talentoso. Procurar por Skirty tinha sido um impulso, e se ele não o encontrasse, não importava. Após chegar a essa conclusão, Caim parou de se concentrar tanto nos Pokémon de água. Vou caminhar mais um pouco e depois voltar, pensou ele enquanto o céu começava a escurecer. No entanto, quando Caim estava prestes a caminhar um pouco mais, deparou-se com uma situação inesperada que o fez recuar imediatamente. Um Pokémon azul claro, envolto por uma correnteza, saltou diretamente da água, aterrissando não muito longe de Caim. Rodolph! Exclamou Caim, franzindo a testa ao ver o Pokémon que aparecera de repente. Este Goduk não era um dos que Caim tinha visto antes durante a tempestade e, na verdade, ele também não tinha visto nenhum Psyduck durante a tempestade. Ao ver o Goduk que apareceu do nada, Murkrow rapidamente se posicionou na frente de Caim enquanto Slowpoke se aproximava seriamente. Seu instinto de tipo água lhe dizia que aquele Goduk era forte, muito forte. Os olhos de Caim brilharam quando os dados de Goduk surgiram em sua mente. Pokémon, Goduk amarelo. Sexo, masculino. Nível, 38. Tipo, água. Habilidade, úmido. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, bomba de lama, bocejo. Movimentos básicos: jato d'água, esporte aquático, arranhão, chicote de cauda, pistola d'água, confusão, golpes furiosos, pulso d'água, desativar, grito, cabeçada zen, cauda aquática, encharcar, psicologicamente. Movimentos aprendidos: hidrobomba, cauda de ferro, soco de gelo. Marcas registradas: nenhuma.
Caim imediatamente ficou sério, sua expressão se tornando sombria. Não esperava encontrar um Golduck de nível 38. Que azar. Inicialmente, Caim pensou que, após a batalha entre Gyarados e Milotic, nenhum Pokémon forte apareceria naquela área aquática, então ele se sentiu seguro procurando por Skirtle. Mas, inesperadamente, um Golduck de nível 38 apareceu. O que Caim não sabia era que aquele Golduck era, na verdade, o verdadeiro dono daquela área, enquanto Gyarados e Milotic eram apenas visitantes temporários. Devido ao imenso poder de Gyarados e Milotic, Golduck não ousou enfrentá-los, então se escondeu junto com sua colônia de Psyduck. Foi somente depois que os dois Pokémon partiram após a batalha que Golduck emergiu das profundezas da água. Naquele momento, ele viu Caim e seu grupo vagando por seu território. Cheio de fúria, Golduck pensou: não consigo encarar esses dois Pokémon poderosos, mas vocês, pirralhos, ousam me provocar. Felizmente, Caim desconhecia a situação. Se soubesse, teria pensado: a desgraça cai do céu. Observando os dois Pokémon avançando em sua direção, Golduck os encarou com desdém. Como um Pokémon que havia alcançado tal nível, ele tinha seu próprio método para avaliar a força de outros Pokémon. Embora Murkrow e Slowpoke demonstrassem boa visão e presença, para ele ainda eram muito inexperientes. Como governante da região, Golduck geralmente não se preocupava em lidar com Pokémon fracos como Murkrow e Slowpoke, mas sua raiva precisava de uma válvula de escape, e Caim e sua equipe acabavam de cruzar seu caminho. Vou te mostrar quem é o verdadeiro dono. Golduck rugiu internamente enquanto uma poderosa energia do tipo água começava a se concentrar em sua boca fechada, de onde a água turbulenta começou a transbordar. Ele estava preparando um ataque. O coração de Caim deu um salto. Será que ele vai usar toda a sua força logo de cara? Ele vai nos atacar com tudo, pensou rapidamente. Slowpoke, teleporte, vamos lá. Vendo que Golduck estava prestes a desferir seu ataque, Caim rapidamente deu a ordem. Edon Slowpoke respondeu imediatamente, e com seus olhos azuis repletos de poder psíquico, uma onda azul envolveu Caim, Murkrow e a si mesmo. Golduck, ao perceber o movimento de Slowpoke, que também era um Pokémon do tipo psíquico, parou de carregar o golpe e disparou seu Hidro Bomba, seu golpe do tipo água mais forte. Uma coluna de água do tamanho de uma pessoa jorrou da boca de Golduck, aproximando-se rapidamente de Caim. Murkrow, use proteger. Com um olhar frio, Caim deu a ordem bem a tempo. Um escudo de energia verde claro envolveu Murkrow e, com grande esforço, ele expandiu o escudo, bloqueando a bomba hidráulica. Devagar, Murkrow. Murkrow mal conseguia manter o escudo enquanto a bomba hidráulica, sob o controle de Golduck, continuava a disparar. Edon Slowpoke, percebendo a situação, ignorou o limite de seu poder psíquico e, com um lampejo de luz azul, envolveu Caim e sua equipe em uma onda de energia cada vez mais poderosa. Num instante, a onda psíquica atingiu seu ápice e, com um clarão de luz azul, Caim, Murkrow e Slowpoke desapareceram do local. Van, a bomba hidráulica suprimida explodiu no local onde Caim estivera. Golduck observou impotente enquanto os insetos fracos desapareciam diante de seus olhos e sentiu sua majestade abatida ao ver o governante supremo sofrer mais um golpe. Mas, ao pensar nos olhos de Caim, um frio inexplicável percorreu seu coração. Golduck não conseguiu evitar um arrepio e desistiu da ideia de persegui-los. Com um assobio, mergulhou de volta na água e desapareceu. Com uma oscilação de energia psíquica, o trio reapareceu na caverna atrás da cachoeira. Murkrow tropeçou e caiu no chão, exausto após mal conseguir se segurar. Slowpoke também desabou para um lado, com o espírito esgotado. A expressão de Caim era incomumente solene quando ele disse: realmente existem muitos Pokémon poderosos nesta floresta. Ele ajudou Murkrow a se levantar, deu-lhe alguns Pokédocos e o deixou descansar um pouco. Slowpoke, use calma mental para restaurar sua energia psíquica, disse Caim, em tom de desculpas, após observar o lento Slowpoke. Se Slowpoke não tivesse usado sua energia psíquica de forma explosiva no último momento, as coisas não teriam corrido tão bem. E Adon Slowpoke soltou um grito fraco, fechou os olhos e começou a usar calma mental. Uma leve onda de energia psíquica surgiu ao seu redor. Essa mudança não apenas aumentou o ataque especial e a defesa especial do usuário em batalha, mas também potencializou os efeitos da energia psíquica durante o treinamento regular. Capítulo 40 Coração da Vingança. Após organizar Murkrow e Slowpoke, Caim sentou-se ao lado da caverna. Dessa vez, foi realmente um desastre inesperado. Ele estava simplesmente caminhando perto do rio quando se deparou com um poderoso governante da região. Ambos os Pokémon sofreram um impacto significativo. No entanto,
para Caim, que havia explorado áreas selvagens em sua vida passada, encontrar Pokémon poderosos em seu território e ser expulso dessa forma não era novidade. Não fiquem tão desanimados, é só uma questão de viver mais alguns anos. Contanto que treinemos bastante, mais cedo ou mais tarde, recuperaremos o que perdemos hoje, disse Caim para consolá-los. Com as palavras de Caim, eles também começaram a relaxar, transformando sua frustração em uma fonte inesgotável de motivação. Precisamos nos fortalecer e recuperar o que é nosso. Embora quisessem começar o treinamento imediatamente, tanto Murkrow quanto os Slowpoke estavam feridos em graus variados, então Caim ordenou que treinassem somente depois de estarem completamente curados. Assim, na caverna à noite, só se ouviam os sons da cachoeira e da lenha crepitando, não havia outros sons. Murkrow jazia obedientemente contra a parede da caverna, olhos fechados, digerindo os Pokéblocs. Cada vez que terminava de absorver a energia, comia outro Pokébloco e continuava o processo de digestão. Embora os Pokéblocs sejam absorvidos automaticamente após serem consumidos, o processo pode ser acelerado mobilizando a energia interna do corpo, aumentando o fluxo para digerir os Pokéblocs mais rapidamente. Por outro lado, Slowpoke também fechou os olhos, deitando-se no chão. Sua misteriosa energia psíquica envolvia seu corpo, e até mesmo o espaço ao redor apresentava leves ondas de distorção. Caim observava atentamente os esforços de seus Pokémon. Como seus Pokémon estavam se esforçando tanto e queriam evoluir, como treinador, ele só podia apoiá-los e pensar nos métodos de treinamento e caminhos de crescimento mais adequados para eles. Se eu pudesse criar Pokéblocs avançados, isso definitivamente aceleraria o crescimento deles, pensou Caine em silêncio. Quanto a como obter as ferramentas para fabricar Pokéblocs avançados, isso era algo que ele precisava resolver. Afinal, era sua responsabilidade como treinador. A trajetória de crescimento de Murkrow era muito adequada para ele, um assassino ágil com baixa resistência e defesa. Se continuasse o treinamento diário com pesos, sua velocidade certamente atingiria níveis extraordinários. Mas, em relação à direção de crescimento do Slowpoke, isso era algo que Caim precisava considerar. Slowpoke tem dois tipos de evolução, Slowbro e Zoukin. Slowbro é especializado em defesa física, enquanto o Zoukin se destaca em defesa especial. Caim ainda não havia decidido em qual tipo queria que Slowpoke evoluísse e, além disso, essa era uma decisão que ele precisava discutir com Slowpoke. Embora evoluir para Zouking seja exponencialmente mais desafiador do que se tornar Slowbro, se Slowpoke quisesse se tornar Zouking, Caim o apoiaria com todas as suas forças. Na visão de Caim, Slowpoke, que é um pouco lento, mas tem boa resistência e talento excepcional em habilidades psíquicas, deve visar Zouking, focando em ataque especial e defesa especial, sem se preocupar muito com a defesa física. No entanto, se Slowpoke quisesse evoluir para Slowbro, Caim também o apoiaria. A noite na caverna sob a cachoeira estava particularmente fria. Sentado junto à fogueira, Caim se perdeu em seus pensamentos, enquanto seus dois Pokémon se esforçavam para curar seus ferimentos e retornar ao treinamento o mais rápido possível. Logo, a noite passou. Depois de refletir sobre tudo, Caim instruiu Murkrow e Slowpoke a pararem e descansarem. Às vezes, a capacidade natural de recuperação do corpo não deve ser subestimada. A manhã, como sempre, foi dedicada ao treino, mas, ao contrário de outros dias, hoje Murkrow treinou com particular intensidade. A experiência de ontem tinha sido um duro golpe para ele. Embora Slowpoke não pudesse treinar fisicamente, suas habilidades psíquicas não foram afetadas. Após usar teleporte em excesso ontem, Slowpoke sentiu um grande aumento em sua energia psíquica e uma compreensão mais profunda desse movimento. Originalmente, Slowpoke só conseguia levantar uma pedra com telecinese para praticar, mas hoje, para surpresa de Caim, ele conseguiu levantar duas pedras simultaneamente. Embora o uso excessivo de poderes psíquicos ontem tivesse sido exaustivo, o progresso alcançado foi significativo. Caim concluiu que Slowpoke sempre teve um grande potencial psíquico, mas só vinha usando esse poder superficialmente. Se a energia psíquica de Slowpoke fosse comparada a um copo d'água, seu uso anterior de poderes psíquicos era como beber por um canudo fino. Mas, após o uso excessivo de ontem, o canudo dobrou de tamanho, aumentando exponencialmente seu consumo de energia. Ao ver o crescimento de Slowpoke, Murkrow se esforçou ainda mais. Ele sabia que, em uma batalha contra Slowpoke, parte de seu sucesso se devia ao fato de os movimentos psíquicos de Slowpoke não o afetarem e outra parte à liderança de Caim. Em termos de força geral, a capacidade de combate de Slowpoke era provavelmente o dobro da dele. É claro que, como colega de equipe, Murkrow não invejava Slowpoke. Mas isso não o impediu de ver Slowpoke como um objetivo.
Somente através de treinamento e aprimoramento contínuos ele poderia crescer o suficiente. Ele não queria ficar para trás quando Caim capturasse outros Pokémon poderosos no futuro. Como o primeiro Pokémon capturado por Caim, Murkrow tinha seu orgulho e não queria se tornar um fardo para a equipe. Na verdade, ele queria ser o Pokémon mais forte da equipe para proteger os outros em batalhas futuras. Enquanto seus Pokémon treinavam, Caim também se exercitava. Acompanhar seus Pokémon no treinamento ajudou a aproximar ainda mais seus corações. Quando estamos ocupados, o tempo voa. As 3 horas de treino da manhã desapareceram num piscar de olhos. Embora quisesse continuar, Caim não se esqueceu da missão que recebeu da Umbra. Além de saber se completar a missão lhe permitiria progredir na organização, os 10.000 pontos de recompensa eram algo de que ele precisava urgentemente. Agora que ele tinha 2 Pokémon para criar, o consumo de recursos se multiplicaria. Os recursos necessários para criar esses 2 Pokémon eram impressionantes. Criar Murkrow não parecia ter consumido muitos recursos, em parte porque Cain fez os Pokébocos ele mesmo, então o investimento não foi tão alto. Mas para um treinador comum, fazer algo assim seria impossível. É preciso saber que um único Pokéboco de nível médio custa 5 pontos na lista de trocas da equipe Rocket. Murkrow consome cerca de 30 Pokébocos por dia, o que significa um investimento diário de 150 pontos. E se adicionarmos os Pokébocos que o Slowpoke precisa, a pontuação necessária aumenta. Além disso, devemos lembrar que um Pokémon não precisa apenas de força física, mas também deve dominar movimentos importantes. Caine já havia gasto mais de 10.000 pontos ensinando 3 movimentos para Murkrow e precisaria investir mais à medida que ambos os Pokémon aprendessem movimentos adicionais. É por isso que é tão difícil para um treinador comum se destacar neste mundo. Sem oportunidades especiais, os recursos necessários para criar um único Pokémon levariam uma vida inteira e, até lá, o Pokémon já teria passado do seu auge. Cain sempre dependeu do sistema. Em sua vida anterior, mesmo com a ajuda do sistema, ele teve que se tornar um caçador de Pokémon e usar os recursos da equipe Rocket para alcançar o nível de um treinador quase de elite. Mas, por ser um treinador quase de elite, ele se encontrava apenas na faixa intermediária superior dos membros da equipe Rocket. Na liga, havia inúmeros treinadores quase de elite que se escondiam. Somente se tornando um treinador de nível elite é que alguém conquista o direito de viver livremente neste mundo. Mas por pouco. Afinal, ser um treinador de nível elite não significa ser um dos 4 membros da elite. São dois conceitos diferentes. Ele saiu da caverna e, após a forte chuva de ontem, o céu estava limpo. Os raios quentes do sol tocaram a pele de Caim ao sair da caverna, trazendo-lhe uma sensação de conforto semelhante à de beber água fresca quando se tem sede. Caminhando novamente sobre as pedras lisas à beira do lago, Caim notou que a água, que havia subido significativamente no dia anterior, milagrosamente retornara ao seu nível original. As pedras, lavadas pela chuva, brilhavam suavemente sob o solo, demonstrando sua limpeza. Olhando para a superfície da água, Caim disse a Murkrow e Slowpoke: "Da próxima vez que viermos aqui, será para nos vingarmos." Papo, é Adon. Embora as palavras de Caim fossem calmas, a determinação nelas contida convenceu completamente Murkrow e Slowpoke. Ambos responderam com um som para Caim. Esse desejo de vingança era também aquilo em que agora acreditavam e que guiaria seus esforços no futuro.